Olá pessoal, uma questão aqui de circuitos, tá? Ela é bem interessante, alguns alunos me pediram para resolvê-la, então eu vou resolver aqui para vocês, tá? É uma questão que aparentemente ela parece ser muito simples, mas para a gente resolver ela de forma correta mesmo, ela acaba sendo um pouco trabalhosa, tá? Então vamos lá. Vamos ler o que a questão fala aqui, né? No circuito do filtro ilustrado na figura, que é essa figura aqui, VI e V0 representam respectivamente as tensões de entrada e saída. R igual a 1 ohms, L igual a 1 Henry e C igual a 1 Faraday. Considerando essas informações, julgue o item subscrito a respeito da resposta em frequência do filtro. Então está aqui assertiva. Se o filtro estiver operando a uma frequência angular de 2 radianos por segundo, a diferença de fase entre a saída, ou seja, a fase aqui dessa saída, para a entrada será superior, né, que está a entrada, a 90 graus. Bom, o que a gente tem que ter em mente aqui? Isso aqui é um circuito não planar, tá? Da forma que ele está desenhado aqui, ele está não planar. Então o que acontece? A gente vai fazer um método aqui para torná-lo um pouco mais palatável para a gente, tá? Então, primeira coisa, eu desenho esses 4 pontos aqui, que são esses 4 pontos aqui no circuito, tá? Então, vamos colocá-los aqui. Eu chamei esse ponto aqui de ponto A, esse aqui de ponto B, esse ponto aqui de ponto C e esse aqui de ponto D. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esses elementos que estão ligados entre esses pontos e vou ligá-los aqui, tá? Então, entre o ponto A e B, existe uma resistência. Então, vou colocá-la aqui. Então, primeira resistência. Entre o ponto B e C aqui, existe a tensão V0. Então, aqui, ó, a gente tem a tensão V0. Tá? Bom, entre o ponto C e D aqui, existe outra resistência. Então, aqui a gente tem... Deixa eu pôr um pouco melhor aqui. Então, aqui a gente tem a outra resistência. Bom, entre o ponto A e C, então, entre o ponto A e C aqui, a gente tem um capacitor e um indutor, tá? E aqui, entre o ponto B e D, a gente tem, né, entre esses pontos, a gente tem outro capacitor. Então, a gente tem aqui um capacitor e outro indutor aqui. Então, capacitor, indutor. E entre o ponto A e D, aqui ligando tudo, né, a gente tem, então, a nossa fonte. Aqui no ponto A é o ponto positivo, né? Então, aqui a gente tem a nossa fonte ligada aqui. A fonte VI, né? Bom, o que eu quero que vocês reparem aqui, tá? Então, a gente transformou esse circuito aqui num circuito um pouco mais palatável, tá? Bom, mas o que ele quer? Ele quer saber se a fase aqui, ó, desse V0, ela é maior do que 90 graus do que essa aqui. Como é que a gente vai fazer aqui, então? Bom, aqui, ó, eu tenho uma corrente I1, que eu tenho a corrente I1, opa, subindo aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma corrente I1 aqui. Essa corrente I1, chegando nesse nó, ela vai se dividir, vai passar uma parcela para cá, outra para cá. Então, a gente tem aqui uma corrente, vamos chamar aqui de I2, e aqui também, e aqui de I3, tá? Bom, o que acontece? Essa corrente 3 está vindo aqui e vai passar também aqui por esse resistor, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma corrente I3 passando aqui também. Vou colocar essa corrente I3 de outra cor só para a gente dar um maior destaque. Tá? Então, a gente tem aqui a corrente I3 passando aqui. E aqui também é a corrente I3. Vou colocá-la de outra cor. Bom, se a gente fizer aqui lei de Kirchhoff das tensões aqui passando, ó, passa aqui, mais fecha uma malha aqui, né? Tô fechando essa malha, tá? Deixa eu pôr aqui em amarelo, tá? Para vocês me acompanharem aqui, ó. Então, tô fechando aqui, ó, nessa malha aqui em amarelo.
Estou aplicando lei de Kirchhoff das tensões. Então, escrevendo a equação para isso aqui, a gente fica do seguinte. Eu tenho aqui, ó, R vezes I2 mais V0, né? Então, estou vindo aqui, ó, R vezes I2, que é isso aqui, mais V0, mais R vezes I3, certo? Mais R vezes I3. Então, agora eu estou descendo aqui. Aqui é um sinal de negativo, eu acabei não colocando, né? Mas menos VI, isso aqui é igual a zero, tá? Bom, então vamos lá escrever, né? Eu sei que aqui que VO vai ser igual a VI, melhor. Eu vou escrever como VI, né? A entrada, para a gente ir ajeitando isso aqui. Então, eu sei que aqui, ó, VI vai ser igual a VO mais R vezes I2 mais I3, tá? Bom, mas quem que é I2 mais I3? Não é o próprio I1? Então, eu posso substituir dessa forma. VI é igual a VO mais R vezes I1. Agora, perceba o seguinte. Quem que é I1? A gente não consegue calcular, mas a gente consegue encontrar o equivalente aqui desse circuito. Então, eu vou fazer aqui, ó, um parênteses, que I1 nada mais é do que VI sobre a impedância equivalente vistas aqui por esses terminais. E o que acontece, né? Vista aqui pelos terminais A e D. Então, a gente pode ver que este ramo está em paralelo com esse, tá? Então, eu vou criar uma nova página aqui para a gente continuar resolvendo, tá? Bom, na página anterior, né, a gente queria encontrar aqui, então, a impedância equivalente vista entre os pontos A e D, porque a gente quer calcular aqui essa corrente I1, né? E a gente pode ver aqui que o que acontece é que a gente tem aqui exatamente a mesma impedância na parte de cima aqui e a parte de baixo. Ou seja, essa impedância equivalente aqui é muito simples, tá? Nada mais é do que 1/2, tá? Então, vamos chamar aqui uma impedância Z, ela é dada por R mais 1 sobre J ômega C mais J ômega L. Os valores, né, aqui foram dados, que todos é 1, e o ômega, né, foi dado lá no início, ômega é igual a 2 radianos por segundo, né? Então, Z vai ser 1 mais 1 sobre J2 mais J2. Isso aqui vai dar... então, 1 mais J3 sobre 2, que vai ser igual a 2 mais J3 sobre 2. Bom, mas o que acontece? A impedância equivalente aqui vista entre os pontos A e D nada mais é do que a impedância equivalente é Z em paralelo com Z. Ou seja, isso aqui é igual a 1/2 de Z. De forma que a gente pode falar que a impedância equivalente, então, vai ser 2 mais J3 sobre 2 vezes 2, né? Então, 4 ohms aqui. Bom, então, a gente conclui que a corrente I1, né, que é o que nós queríamos, a corrente I1, ela vai ser igual aqui, então, a VI sobre Z equivalente. Então, o que a gente pode fazer agora, tá? A gente pode voltar lá naquela outra equação, né? A outra equação era que VI vai ser igual a VO mais R vezes I1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse I1 nesse aqui. Então, a gente tem que VI vai ser igual a VO mais R vezes VI sobre Z equivalente. Lembrando que esse Z equivalente a gente acabou de calcular aqui, tá? Bom, continuando aqui, eu sei então que VO vai ser VI menos... vou já substituir o R, né? O R vale 1, então não preciso nem colocá-lo aqui, tá? Então vai ser... Então vai ser VI menos VI sobre o Z equivalente. Colocando em evidência, VO é igual a VI 1 menos 1 sobre Z equivalente, tá?
Bom, vou fazendo uma outra página para ficar um pouco mais organizado, tá? Bom, então a gente já tinha concluído isso aqui, né? A gente tinha calculado Z equivalente e tínhamos essa equação. Bom, agora basta eu substituir aqui, então, este Z equivalente por esse valor aqui. Então, aqui eu vou colocar 1 menos 1 sobre 2 mais 3J sobre 4. E agora o que eu vou fazer é fazer uma manipulação algébrica aqui para a gente discutir o argumento aqui, para a gente ver se ele é maior ou menor que 90 graus, tá? Bom, então, VO vai ser igual a VI, 1 menos 4 sobre 2 mais 3J. Continuando aqui, deixa eu só ir separando. Então, VO vai ser igual a VI, 2 mais 3J menos 4 sobre 2 mais 3J. Então, a gente conclui que VO é igual a VI menos 2 mais 3J sobre 2 mais 3J. Bom, aqui a gente não sabe ainda quanto que é o ângulo aqui, tá? Mas o que que acontece? Eu vou... e nem dá pra gente calcular um ângulo mesmo assim, né? Sem uma calculadora. Mas o que que acontece? O número complexo 2 mais 3J, ele pode ser escrito como sendo um módulo, vou representar por M, fase θ, tá? Bom, repare o seguinte, que esses números aqui são muito parecidos. E o que que acontece? O que diferencia é que a parte real aqui está negativa. Então, da teoria de números complexos, 2 mais 3J, ele vai ser o mesmo módulo, só que fase 180 graus menos θ. Tá? Então, o que que acontece? Aqui, a gente não precisa calcular esse módulo e nem quem é esse θ, tá? Mas vamos lá, então. Então, aqui, ó, VO vai ser igual a VI, tá? Então, continuando aqui. Isso aqui vai ser igual a um módulo 180 menos θ, que é o que a gente não sabe ainda, mθ, tá? Daqui a gente conclui que VO é igual a VI, a fase, né, aqui então a mesma fase, 180 menos 2 vezes θ. Bom, a gente já está quase terminando a questão, mas a gente ainda precisa pelo menos ter uma ideia de quanto é esse θ. Mas repare o seguinte, aqui eu tenho um número complexo aqui, ó, esse número θ aqui é desse número complexo. Então, eu posso falar que a tangente de θ, ela vai ser 3 sobre 2, que é 1,5, tá? Então, eu sei que a tangente de θ aqui, ó, ela é 1,5. E a gente tem que lembrar que a tangente de 45 graus, ela é igual a 1, e que a tangente de 60 graus, ela é igual a raiz de 3, né, que é aproximadamente 1,73. Ou seja, esse ângulo θ aqui está entre algum valor aqui entre 45 e 60. Provavelmente muito mais perto de 60 do que de 45. Ou seja, eu sei com certeza que 2 vezes θ é maior do que 90 graus, tá? Com certeza. Logo, 180 menos 2 vezes θ, com certeza será menos do que 90. Por quê? Esse valor aqui é maior do que 90, né? Esse produto aqui, porque a gente concluiu que o ângulo θ está entre 45 e 60, com certeza. Então, isso aqui vai ser menor do que 90, logo a nossa assertiva estava incorreta. Então, está errado, né? O módulo aqui, né? A fase da tensão VO, ela é menor do que 90 graus, né? Que ela não está defasada em mais de 90 graus do que essa tensão aqui VI de entrada. Pessoal, questão bastante interessante. Até um próximo vídeo. Tchau.